Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui no canal Café com Teologia. E esse é o nosso espaço semanal em que nós selecionamos um texto da Bíblia, mais especificamente do Novo Testamento, para que possamos refletir sobre o seu conteúdo e refletir sobre a mensagem que essa passagem tem a nos transmitir. Infelizmente, muitas igrejas têm deixado furo na qualidade das suas mensagens. E qualidade, quando eu falo, eu me refiro ao conteúdo do Evangelho propriamente dito. E nós separamos esse espaço aqui no canal de todos os domingos, podermos compartilhar e refletirmos sobre uma passagem da Bíblia. E hoje eu queria ler com vocês e pensar um pouquinho mais sobre a passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, nos últimos versículos desse texto, versículo 18, 19 e 20, que diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É importantíssima essa passagem, mesmo sendo uma passagem breve, uma passagem sucinta, uma passagem de despedida do Evangelho de Mateus, mas se você reparou e prestou atenção na leitura que nós acabamos de fazer, você deve ter percebido que em cada versículo lido, são apenas 3, mas em cada versículo tem pelo menos um grande ensinamento para o nosso conhecimento, para a nossa reflexão e também para a gente desmistificar algumas coisas sem sentido que estão sendo faladas. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, no versículo 18, esse daqui é um trecho que faz parte da chamada Grande Comissão, e Mateus constrói o seu evangelho de uma maneira muito interessante, e o último capítulo também é apresentado de uma maneira que vai culminar com esses últimos 3 versículos. O versículo 18, Jesus diz o seguinte para os seus discípulos, numa das suas últimas frases, numa das frases ditas no seu momento de despedida, e ele diz: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E a gente precisa pensar sobre essa palavra de Jesus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus está falando de autoridade. E muitas pessoas, quando falam de autoridade, têm na sua mente o autoritarismo. Autoritarismo que é uma imposição de uma vontade ou de uma leitura específica. Autoritarismo que é a capacidade de mandar. Autoritarismo que é a capacidade de impor a um grupo de pessoas o desejo a ser executado. Jesus não está falando sobre isso. Jesus está falando sobre autoridade. E como é que eu sei que Jesus não está falando de autoritarismo? Porque existem outras passagens dos evangelhos que mostram qual é a autoridade que Jesus exercia na sua vida. Primeiro, porque você não vê Jesus sendo autoritário, condenando, mandando, impondo, excluindo pessoas que não fazem conforme ele acha que tem que ser feito. Jesus tendo espaço para o diálogo, inclusive com pessoas que não são da sua religião, que não serão também da sua religião, e pessoas, inclusive, que caem meio que de paraquedas ali na sua história e na sua mensagem. E o ponto mais importante é que o próprio Evangelho diz que Jesus ensinava como quem tinha autoridade
e não como os escribas e os fariseus. Fariseus esses que muitas vezes eram autoritários, que sabiam mandar, sabiam determinar, sabiam impor as suas vontades para com aqueles que eram seus subalternos. E essa não é a proposta de Jesus. E os textos dizem que as pessoas admiram Jesus pela sua autoridade, porque ninguém é admirado pelo autoritarismo. No máximo é temido, mas no fundo, as pessoas não amam uma pessoa que é autoritária. E esse não era o barato de Jesus. Jesus tem autoridade porque, em harmonia com esse outro versículo citado, a autoridade é a pessoa cuja fala e a prática de vida está em conexão íntima. As pessoas não percebiam um divórcio entre o que Jesus falava e o que Jesus fazia na sua vida. O que ele fazia era respaldado pelo que ele falava. Ele acreditava no que ele falava e no que ele ensinava e, portanto, era o primeiro a praticar o que ele ensinava. E o que ele ensinava não era apenas um discurso, porque era vivido na prática por ele no dia a dia. E as pessoas percebiam que havia conexão entre o que ele falava e o que ele fazia, e por isso ele tinha autoridade. Diferentemente dos religiosos que falavam muito, eram eloquentes, conheciam muitos assuntos, mas a prática de vida deles era lamentável. Isso é uma pessoa autoritária, uma pessoa que impõe, que fala, que até discursa, mas que a vida tem uma prática muito diferente daquilo que é falado. Muitos líderes falam, esbravejam e fazem discursos, mas a vida é bem vazia, bem distante daquilo que falam, bem distante da moralidade que dizem defender lá nos púlpitos, e também muitas pessoas que não acreditam naquilo que falam. Falam, sabem até o certo a ser falado, mas não praticam, não creem, não acreditam, não dão valor à sua própria palavra. E Jesus não era assim. Jesus tinha autoridade e uma pessoa, independente de cargo, viu? Isso não tem nada a ver com cargos eclesiásticos e nem com funções eclesiásticas. Uma pessoa com autoridade na sua vida é uma pessoa em que o que é falado e praticado estão em conexão. E as pessoas que veem e ouvem percebem que tem conexão. Percebe que o que é falado é vivido por ela. E percebe que o que ela vive é aquilo que ela diz, é aquilo que ela acredita que deve ser vivido. E esse é Jesus, uma pessoa que tem autoridade, porque essa autoridade lhe foi dada no céu, porque ele vem do céu, porque ele proclama e pratica a vontade do Pai que está no céu. E foi dado na terra, porque na terra ele não é um hipócrita, na terra ele não é um artista, com todo respeito aos artistas que exercem isso profissionalmente, mas ele não é alguém que vive artisticamente, vive uma vida concreta e uma vida que está em conexão com o que é falado e também com o que é vivido. Toda autoridade lhe é dada no céu e na terra. Ele tem a assinatura do Pai e tem a assinatura de uma vida concreta, real e verdadeira. E isso falta muito, não só em líderes cristãos, mas em muitos que se dizem cristãos. Porque a proposta de Jesus é uma vivência em conexão com o ensinamento. Fala e prática em íntima harmonia e só assim pode-se ter autoridade e pode-se ser discípulo de Jesus. No versículo 19 nós temos outro ensinamento importantíssimo, quando ele dá uma ordem para os discípulos ou uma delegação para os discípulos, ele diz: como eu tenho autoridade no céu e na terra, eu também compartilho dessa autoridade com vocês.
sejam íntegros, sejam verdadeiros, sejam concretos e vão pelo mundo em nome dessa autoridade que é vivência e fala harmonizada. Pratiquem o que vocês ensinem e ensinem aquilo que vocês praticam. E aí Jesus fala, façam discípulos, e os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é em nome da igreja, não é em seu próprio nome, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façam discípulos de todas as nações, não tenham predileção por pessoas, não tenham discriminação por outras pessoas. Todas as pessoas são campo missionário para compartilhar o Evangelho. E é para fazer discípulo. Discípulo é mais do que membro de igreja. Discípulo é uma pessoa que se faz na vida, na concretude da vida, no caminhar do dia a dia, que se faz vivendo a cada dia os ensinamentos e os valores que são de fato cristãos, porque são ensinados por Cristo, que são os valores do perdão, da misericórdia, do acolhimento, da não discriminação de pessoas, do respeito para com as pessoas, independente de qualquer coisa, mas também de uma firmeza de um discipulado que envolve a nossa vida como um todo, e não apenas uma parte, não apenas um dia, e não apenas um local. E é fazer discípulo, pessoas que vivem o Evangelho, não apenas pessoas que ouvem o Evangelho, não apenas pessoas que gostam de uma música que fala alguma coisa sobre o Evangelho, não apenas frequentadores de um lugar que vão lá uma vez ou outra para se sentir bem, para se sentir em paz, para ouvir uma música bonita, para ouvir uma pregação que massageie o seu íntimo e o seu coração, mas pessoas que estão dispostas a viver a vida no dia a dia. Na igreja, se for o caso, mas em casa, com a família, com os amigos do trabalho, com as pessoas que não gostam muito dele, com as pessoas que querem o seu mal, com a vizinhança, com as pessoas que passam pelo seu caminho no sinal de trânsito, na rua, nas pessoas que têm condições financeiras e nas que não têm condições financeiras. E no dia a dia é o lugar e o templo onde nós vivemos o discipulado proposto por Jesus. E aí no versículo 20, ele vai dizer o seguinte: quando vocês fizerem esse discipulado, vocês vão ensiná-las a guardar as coisas que eu tenho ordenado. Não são as coisas da igreja, não são as coisas que dão na sua cabeça, que dão no seu coração, o que você acha, o que você pensa, mas as coisas que Jesus tem ordenado. Como você vai saber o que Jesus tem ensinado se você não lê o Evangelho de Jesus? Como você vai saber as coisas que Jesus tem ensinado se você não vive na vida real os ensinamentos que ele propôs e que ele viveu? Como você vai ensinar o que ele tem ordenado se tudo que você sabe você aprendeu em alguma pregação que você gostou porque lhe favoreceu, porque disse que Deus vai te dar a vitória? Isso é extremamente limitado, extremamente interessado apenas, mas nós apenas aprendemos quem é Jesus quando vivemos a fé no dia a dia e quando conhecemos o que o Evangelho fala a seu respeito. E o que ele quer que a gente ensine às pessoas é o que ele ordenou, é o que ele ensinou. E só para dar algumas pistas, o que ele ensinou é o acolhimento, é o respeito às diferenças, é a autoridade no lugar do autoritarismo, é viver o que se fala, é falar o que se vive, é perdoar, é amar as pessoas, é amar ao próximo como a si mesmo. Esses são os valores que Jesus ensinou e é uma amostra deles, tá? E termina com a seguinte promessa: eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do século, até a consumação do século. Jesus promete para os discípulos que ele estaria com eles todos os dias até o fim, até o fim.
Enquanto você viver, Jesus garante que se você for seu discípulo, se você viver a vida concreta, se você viver a fé em Jesus na vida real, ele estará com você todos os dias. Está em conexão com os versículos anteriores, está entendendo disso? Não é a qualquer preço, mas todos os dias. Quais são todos os dias, né? Com certeza você já teve dias em que você não cria, em que você estava desanimado, em que você não teve esperanças, em que você não sabia o que fazer, em que você estava em pecado, em que você errou, pisou fora da linha, em que você tropeçou, caiu e sujou os pés. Você também já teve dias de estar animado, de estar disposto, de crer nele apesar de tudo. Dias em que você buscava a sua face com integridade, dias em que você se voltava para ele, para a vivência. Todos esses dias ele está com você, se você for um discípulo e uma discípula dele. Discípulo não tem nada a ver com carteirinha de qualquer igreja, mas é aquele que vive a sua mensagem na vida real, no dia a dia. Se você vive, é sinal que você está buscando uma harmonia com a sua fala, ainda que não seja perfeito, ainda que não seja perfeita. E mesmo nos momentos de imperfeição, ele estará com você todos os dias até o final de tudo. Se nós temos o desejo de servir e de seguir a Jesus, nós temos a certeza de que ele estará conosco, independente de como nós estaremos durante todos os dias da nossa caminhada. E essa é uma fala que nos traz esperança, que nos traz alegria e que nos traz a certeza de que, independente de qual seja o nosso dia de amanhã, ele estará conosco e nos chamará para o amadurecimento do nosso discipulado cristão e da vivência da sua mensagem. E se você gostou dessa reflexão, não se esqueça de curtir, de compartilhar com outras pessoas e também de se inscrever aqui no canal. Visite a descrição desse vídeo, veja se tem algum material e algum curso que te interessa e venha aprofundar o seu conhecimento. Boa semana para você, para sua família. Não se esqueça, se caminharmos no discipulado de Jesus, ele estará conosco todos os dias e que você tenha dias de paz e de direção dele na sua vida. Um abraço.